Podcast Mão número 18. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje é dia 21 de agosto de 2015. Está começando mais uma edição do Podcast Mão. Comigo, Marco Belo, com o grande Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Tudo bom, Marco? Tudo bom, Vessone do Montenegro? Tudo ótimo. Tudo bem, tô de volta ao lado do Teleco, sempre vivo o Teleco, beleza? Vai, Corinthians. O rei da internet com o Rodrigo Vessone. Tudo bem, Vessa? Tudo bem, um grande abraço aí, Belo, um grande abraço a todos. E hoje, como prometido, é o primeiro podcast que vai valer para a entrega de produtos oficiais do Corinthians. A gente já tá com os produtos em mãos, já pegamos os produtos do Corinthians oficiais, que vão ser aí entregues ao ouvinte do podcast Mão. A gente vai falar como direitinho no meio desse podcast. O ouvinte vai responder uma pergunta através do nosso Twitter, através do e-mail, e vai ganhar um produto oficial do Corinthians. Tem produto pra caramba, eu não vou nem citar aqui, porque tem boné, tem camisa oficial, tem flâmula, tem, que mais? Caneca, tem um monte de produto oficial do Corinthians que o ouvinte do podcast Mão vai ganhar seguindo a gente, claro, no Twitter e mandando a resposta para a pergunta que a gente vai fazer através do e-mail. E tem muito assunto também, né? A gente vai falar de atacante, de zagueiro, quem vem pro Corinthians. Para começar, o Rodrigo Vessone, junto com o pessoal do jornal Lance, fez uma entrevista com o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Então, eu queria primeiro, Vessone, que você explicasse como é que se entrevista o presidente do Corinthians. Ele foi até o Lance, vocês foram até a sala dele lá no Parque São Jorge, onde fica a sala do presidente do Corinthians. Como é que foi realizada essa entrevista e o que dá para você trazer pra gente, pro torcedor corintiano, que o presidente Roberto de Andrade passou para vocês? Belo, foi uma entrevista de mais ou menos 50 minutos, ela foi concedida lá no Parque São Jorge e lá na verdade na sala dele no 5º andar do Parque São Jorge. E aí participaram outros dois companheiros, o Felipe Borghese e o Bruno Cassucci. O Roberto falou durante 50 minutos, falou de diversos assuntos. Essa entrevista vai na íntegra, na verdade, no jornal de terça-feira. Muito provavelmente deve ser a capa do jornal na próxima terça-feira. E assim, ele comentou sobre tudo, sobre essa histeria toda em relação à arbitragem com o Corinthians. Falou de Alexandre Pato, obviamente, reafirmou, né, a vontade, o desejo de vender o Alexandre Pato, falou dessas reclamações todas da arbitragem, reafirmou que a reclamação é geral, mas que também o Corinthians é prejudicado, todos são, isso acontece desde sempre. Comentou também em relação à Arena, diz que desde fevereiro ele começou a botar mais a mão, desde que ele assumiu, e a coisa, na visão dele, começou a esquentar um pouco mais em relação à venda de tudo lá, de todas as propriedades, etc., porque ele realmente começou a tocar e a esquentar o negócio. Então ele fala um pouco sobre a Arena também, fala já a perda do Luciano, a gente conseguiu falar com ele horas depois aí da perda do Luciano, e aí ele comenta a dificuldade de se encontrar um atacante hoje com a janela fechada, os times da Série A, com todo mundo já fez mais de 6 jogos, e aí não sobra muita opção mesmo. Então essa é a dificuldade. O Corinthians não tem hoje o mercado realmente tão vasto assim, sobrou pouca gente, alguma coisa na Série B, por exemplo, mas e só também, não tem muito para onde correr, a não ser que tenha algum perdido aí pelo exterior que já tenha rescindido durante a janela, né? A rescisão tem que ter acontecido durante aquela última janela que já estava fechada. Ele demonstrou ser um presidente que não gosta muito de ficar comparando com o Mário Gobi, com outros ex-presidentes, enfim, ele gostava mais de falar da atual gestão dele, do que ele estava tentando fazer, implementar, etc. Disse que o Corinthians vai sim ter dificuldade para fechar o ano financeiramente, mas vai fechar o ano como todo mundo, não vai sobrar, né, nem sobrar dinheiro, mas enfim, vai fechar com dificuldade. Era mais ou menos o que todo mundo já esperava isso do Corinthians, não vai sobrar dinheiro, mas também ele falou que vai fechar ali apertado, mas que vai dar para fechar. Então eu senti essa situação do atacante, o torcedor que está esperando aí uma contratação, eu senti que é bem difícil, e não é nem por questão de o clube não ter dinheiro, nada, eu acho que é por falta de opções mesmo. A gente ouviu algumas coisas ontem, como o grafite do Santa Cruz, por exemplo, que está na Série B,
é alguém que tá no exterior, é alguém que tem lá a sua experiência, que já tá fazendo gols agora. Grafite é o Grafite mesmo, aquele mesmo. Isso, ele veio do Oriente Médio, e aí as pessoas podem falar, mas o Ricardo Oliveira também veio do Oriente Médio, e todo mundo desdenhou, e no final ele virou o que virou, e todo mundo perdeu a chance de contratar um jogador que seria barato, etc. É verdade, a única coisa é que a comissão técnica, ela presta muita atenção no histórico do jogador. Então o Grafite foi um boleiro a vida inteira normal, como os outros são, a imensa maioria. E o Ricardo Oliveira não, foi um cara que sempre se cuidou muito, né? Ele nunca se teve notícia de confusão, ele é um cara que diz, não bebe, não fuma, enfim, é um cara que sempre se cuidou muito, assim, fazia exercícios em casa, então sempre tomou muito cuidado com essa parte física. Por isso que mesmo jogando no Oriente Médio, onde lá não acontece nada, ninguém treina direito, ele voltou bem, porque é um cara que se cuidou. Então o pensamento em relação ao Grafite é mais difícil porque foi um boleiro normal, um boleiro com suas folgas aí, como acontece, enfim, que curte um pouco a mais aqui e ali. Então chega a vir do Oriente Médio, pode não render quase nada na Série A. Então acho difícil, mas o presidente demonstrou preocupação nesse sentido após a lesão do Luciano pela falta de gente para contratar. E Vitor Guedes, você que também é um cara que não bebe, não fuma, um cara que se cuida bastante. Você para por aí, né? O resto eu faço. O Grafite já fez um gol pro Corinthians, né? Aliás, 2. O Grafite já fez muito mais na história do Corinthians do que Alexandre Coraçãozinho no ar, Pato, né? O Grafite, aquele gol contra o Juventus, né? Que ele fez em 2004, se não me engano, 2 gols, né? Que salvaram o Corinthians de cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. Agora, eu vi 2 jogos, né? Vi os gols dele no Santa Cruz. Olha, o Corinthians está numa situação que 4 pontos do Galo e do Grêmio na liderança do Brasileiro, com uma defesa bastante sólida, que dificilmente toma um gol. Quer dizer, se arrumar alguém que faça um gol a cada 2 jogos, o Corinthians, ninguém acreditava, nem o Corinthians. Agora pode ser campeão, até porque o Atlético Mineiro entrou numa certa decadência, não vence há 4 jogos, o Grêmio está numa fase ascendente, mas também não tem nada disso. Quer dizer, é preciso arrumar um atacante desesperadamente. E como o Vessone lembrou, a janela de lá para cá já fechou, né? Só pode sair até dia 31. Na Série A maioria jogou já 7 jogos. O que tinha de puxar da base, agora tem o Isaac que chegou agora por olhar, mas o resto já estava ali. Quer dizer, se não usou até agora, não vai ser agora que o Tite acho que vai usar, né? Então pode ser uma saída sim, para um campeonato, para um tiro curto aí até o final do ano. Acho que seria uma ideia. Minha coluna no jornal agora de sexta-feira, né? O que eu defendi é um time A90, né? O Corinthians foi campeão em 90, era outro sistema, não era pontos corridos, mas não tinha um atacante, um 9-9. O Fabinho e o Mauro, que eram os 2 atacantes, os pontas, corriam que nem louco, e o Neto, que era o meia, na verdade era o falso 9, muito antes do tempo, era o cara que fazia os gols, assim. E o Corinthians foi campeão da Libertadores também quando o Leandro se machucou, com o Alex fazendo esse papel ali, variando com o Danilo, enfim. Como o Danilo já não tem aquele fôlego todo e fez sinal de fazer, eu tentaria o Renato Augusto ali, e já que não tem um atacante, estou falando como se fosse o Corinthians, não sou o Corinthians, sou apenas fingindo que eu sou corintiano, né, que eu escondo tão bem, eu colocaria mais o Ralf ali no meio campo, já que não tem um outro atacante, avançaria um pouco o Bruno Elias para a segunda linha do meio campo, e deixaria o Renato Augusto como falso 9, tabelando com o Jades, como o Alex fez na Libertadores. Eu não sei se, pelo menos testaria essa formação, não sei se os colegas me cornetariam de muito gaúcho, muito retranqueiro, mas para botar Mendonça no time, Romero e Wagner Love, eu tentaria pelo menos treinar essa saída aí. Não, pode ser, mas desde que ele não seja o centroavante lá na frente. Não, jogar sem centroavante. Ser o cara mais avançado ali da linha que pode abrir, o Malcom abrindo espaço para os lados e tal, ele encarar ali, entrar como o cara usar o corredor, não como o 9 fixo da área, né? Porque senão você perde 2 jogadores, o Renato que tá indo bem no campeonato e mais o centroavante, né? Você pode perder 2 posições e não uma só. Então, eu acho que é uma tentativa, sem dúvida. O esquema da Libertadores era isso, não tinha centroavante, era o Emerson aberto de um lado, o Jorge do outro, e o Alex e o Danilo entrando pelo meio ali, os 4 fazendo aquela linha, e indo e vindo os 4. Então, não tinha mesmo centroavante.
é uma possibilidade. A outra seria talvez colocar o Danilo como referência ali na frente, talvez. Põe o Danilo e traz o Love um pouco mais para trás. O Malcom tá muito mal, poderia ser, inclusive, no lugar do Malcom. Põe o Love ali um pouco mais para trás, como fez aquela jogada do gol pro próprio Malcom, por exemplo, do Atlético. Aliás, ele saiu pelo entrou melhor na Vila Belmiro do que o Malcom, né? Então, enfim, talvez era uma muito mal nos últimos jogos. Danilo fez tão bem esse papel no começo do ano, o Tite abandonou durante a temporada. Será que não vale ali colocar ali de centroavante? Traz um pouco o Love pro lado, como ele fez aquela jogada, gol do Atlético Mineiro. É mais uma tentativa. Eu estaria o Love um pouco mais pro lado ali pro banco, Vessone. O Love mais pro lado ali, pro lado de fora do campo. Agora não dá. O Wagner Love é o artilheiro do amor que não faz amor com a rede. Quer dizer, o Wagner Love não dá mais. Antes enfim, de passar eu pro não Teleco, deixa eu explicar pro ouvinte que a gente está inaugurando um aparelho de choque nesse podcast mão. Então o barulho que você ouve são os nossos participantes, os 4 estão com uma pulseira de choque, e quando fala uma besteira, essa pulseira de choque acaba fazendo esse barulho. Então é isso que você está ouvindo ao fundo. Agora, Teleco, a gente pode falar de várias formas. O Vitão está dando ideia, o Vessone está dando ideia. Agora eu vou falar o que o Tite vai fazer. Não vamos enganar o torcedor. O Tite vai colocar o Love. O Wagner Love vai entrar no time no lugar do Luciano e ponto. O Tite é assim. Ele, solução pragmática. Então ele não vai testar, ele não vai mudar o esquema do time, não tem jeito. Então, mas aí a gente tem o Danilo, né? O Danilo entra em todas aí. Eu inclusive vi hoje gente falando aí, vamos colocar o Danilo, mas eu não vejo o Danilo jogar 2 partidas seguidas, acho que desde 2012. Ainda mais nesse esquema maratona aí, domingo quarto. E ele tá entrando mal nas partidas. Acho que o Danilo, até pra entrar durante as partidas, ele não tá mais sendo o cara essencial no grupo que ele já foi. Acho que o Danilo tá realmente no finzinho da vela já. Acho que caiu muito o Danilão aí. E as nossas opções tem aí. Ontem o Isaac Prado tava treinando, mas o Isaac Prado, o pessoal fez bastante festa aí porque ele foi bem na copinha, mas ele tava na reserva do Bragantino, inclusive do Tocantins. Então, não é pra botar todas as fichas aí, não. Agora, outro assunto que a gente tem que abordar hoje, que aliás é o assunto do dia na internet, é o meião da partida contra o Cruzeiro. O Corinthians vai jogar com o meião das cores do McDonald's em prol do Mac Dia Feliz, das crianças com câncer. Quem poderia explicar melhor isso? Teleco, Vessone, vocês que escreveram a respeito desse assunto. Como é que é essa história do meião aí? É uma ação social do Corinthians, uma ação de marketing social ao mesmo tempo, na qual o Corinthians vai entrar com esse meião branco e vermelho durante só o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. É o mesmo meião do Ronald McDonald's, porque no próximo sábado vai ter o Mac Dia Feliz, e o tema do Mac Dia Feliz agora, na verdade, desse próximo sábado é ajuda às crianças pela cura do câncer infanto-juvenil. Então eu achei uma ação social muito legal por parte do Corinthians, que vai trazer muito impacto, obviamente, porque o meião é um meião das cores branca e vermelha, não é um meião da cor do clube, enfim. E acho que é esse o impacto enorme que vai ser trazido mesmo, porque se colocasse ali um petzinho só no braço, etc., não teria tanto impacto, ninguém estaria falando, nem a gente estaria comentando aqui. Então acho que essa foi realmente a intenção do clube. Obviamente não vai agradar a todo mundo, já tem gente reclamando, já tem gente criticando. Eu sinto que a maioria das pessoas gostaram, mas você está falando de milhares de pessoas, não vai ser todo mundo que vai gostar, você tem que respeitar quem não gostar dessa ação, mas eu acho que é válida. É que o Corinthians não pare por aí, porque é uma instituição muito grande, tem uma parte social, o Corinthians faz parte da sociedade e tem que fazer muito mais do que isso e outras ações. Tem que fazer muito mais do que essa seja só a primeira e que ajude muito mais pessoas e use sua visibilidade para isso. Estou colocando uma pimenta aí, então você está falando com toda a razão que o Corinthians tem que fazer ações sociais, que o Corinthians tem sua responsabilidade social como entidade que vai colocar o meião branco e vermelho, que eu achei que ia ter amarelo, mas você está falando que não, é branco e vermelho.
Agora, igual do Oli, Marco Belo. Você não viu? Igualzinho do onde está o Oli. Ele não viu porque ele não achou o Oli. Se o Corinthians quiser ajudar o Greenpeace, que é outra... Para, não dá ideia. Não dá ideia. Só tô perguntando, é outra entidade social muito responsável, que ajuda aí a natureza. O Corinthians poderia entrar com um meião em homenagem ao Greenpeace, ou Vessônio, tem alguma coisa no estatuto? Não, eu imagino que no caso, se fosse alguma coisa verde, certamente, eu acho que o verde, se não me engano, inclusive tá no estatuto, sim. A parte do verde, ela é estatutária, se eu não me engano. Outras cores não. O verde terceira não pode. Camisa, foram outras camisas vinho. Houve, sei lá, já houve muitas camisas já de outras cores. Então, as outras cores eu acho que não teria problema. Se não me engano, é só o vinho, é só o verde, que eu acho que tá no estatuto do clube. E aí, certamente, o clube também não faria isso. Já trocou várias coisas verde lá, tentativas de verde, já negou patrocínio com verde. Se não me engano, a Pepsi aquela vez, em 2012... A Medial Saúde. A Medial também teve que trocar, a própria Pepsi Light, na época, que era o Lima-Limão, e aí o limão ficou amarelo, não teve conversa, então isso não corre esse Nós risco. estávamos todos no Japão, gente, lembra que a FIFA, o selo da FIFA, tem um pouco verde, não teve jeito, mas teve uma polêmica danada, o Corinthians chegou a pedir pra FIFA pra jogar sem o selo, você lembra disso? Deu uma polêmica no Japão em relação ao selo da FIFA. Agora, daria pra homenagear o Greenpeace, sei lá, de marrom, mostrando a queimada, mostrando como ficaria sem o verde, não? Pelo amor, vocês não... Verde é um pouco demais, né? Eu tenho outra ideia pro Greenpeace que eu acho muito melhor, simplesmente contrata o Walter. Eu tinha pensado, em vez do verde, colocar uma baleia, mas daí falariam que é do Santos. Não tem jeito. Greenpeace não vai ter vez no Corinthians. Contrata o Walter ou traz o Ronaldo. Inclusive, uma coisa, o primeiro filho do Ronaldo, né, se chama Ronald. Por causa do Ronald McDonald. É verdade. Será que ele vai entrar em campo? O Ronald? E o presidente do Corinthians é o Bob, não é? O Roberto, né? O Bobs. Então, eu quero saber quem vai poder comprar um Big Mac, alguma coisa na Arena Corinthians pra ajudar. Não vende Bobs, é isso, Belo? Vende Bobs na Arena Corinthians. Mas espera aí, ó. O dia da campanha é 29 de agosto, que é um sábado. É o sábado seguinte. Não faz diferença. Mas então não vai ter venda de McDonald's. Aliás, eu fiquei sabendo hoje que os diretores todos do McDonald's vão estar lá. Vou dar até a notícia completa. 18 diretores do McDonald's vão à Arena Corinthians. De repente pode ser uma futura parceria comercial, além, é claro, desse apoio à causa, a uma boa causa. De repente, no futuro, pode vir a ser dinheiro entrando nas contas do Corinthians. Agora a gente falou... E eles vão comer Bob's na Arena? Provavelmente vão comer na Vivenda do Camarão. Ainda tem Domino's lá? Tem, né? Tem Domino's. Tem Domino's. Aquela área, no setor oeste, devia vender coxinha, que é o que mais tem lá. Né? Agora... Então, deixa eu só colocar uma coisa aí. Tem bastante gente criticando, não, que o McDonald's isso, o McDonald's aquilo. Nesse caso, é a Fundação McDonald's, né? Sim, que é uma instituição de caridade, apesar de levar um nome, um grande número de instituições sérias que cuidam do câncer aí de adolescentes e de crianças. Vitão, agora chegou na hora do produto oficial do Corinthians, que a gente não pode sortear é proibido. Então a gente vai entregar para o ouvinte escolhido pela gente, a gente vai fazer uma eleição, os 4. Primeira coisa, para participar precisa seguir o @podcastmão. Se não gostar do Teleco, não quiser seguir o Teleco, não gostar do Vitão, não quiser seguir o Vitão, não gostar de mim, não tem problema nenhum, segue quem quiser. Agora, para participar precisa seguir o @podcastmão lá no Twitter. Oi? No Twitter. Mas pode aproveitar e seguir também no Facebook. Se quiser, pode. No YouTube. No do capeta que vocês inventaram aí. No Facebook, no iTunes, em todas essas redes sociais tão amadas pelo Vitão. Agora, primeiro, precisa seguir a gente no Twitter. Se não tiver Twitter, segue no Facebook, que vale também. Pronto. Se não tiver Twitter, segue no Facebook, mas tem que seguir a gente nas redes sociais, senão não vai ganhar. E onde ele vai mandar a resposta? Pelo e-mail podcastmão, sem o tio, né? podcastmão@gmail.com. podcastmão
gmail.com, que é o lugar onde é mais seguro você mandar a sua resposta, porque a gente tem as respostas de todos os ouvintes e a gente pode escolher a mais criativa. Vocês querem... Eu falei de boné, falei de caneca, falei de camisa, falei de flâmula. O que vocês querem que a gente entregue nesse primeiro podcast Timão com entrega de produtos oficiais, hein? Eu voto na caneca. Caneca? Meu voto. Aqui é uma democracia ou uma ditadura? Democracia corintiana aqui, vê, Sônia? Caneca pode ser também. Não sei porque eu achei que o Teleco e o Vessone com aquela barriguinha ia pedir caneca. Então vamos na caneca, né? Caneca, pronto, caneca. 4 votos, valendo uma caneca. Vitor Guedes, faça uma pergunta, não é só a pergunta é só para selecionar. Mas faça uma pergunta aí em relação ao Corinthians, vai. Bom, deixa eu pensar uma pergunta aqui, vamos lá. 16 de dezembro foi o dia que Guerreiro entrou para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista fazendo aquele gol no Japão, o gol do bicampeonato mundial. Quem foi o grande ídolo que também foi imortalizado no 16 de dezembro, que fez um gol histórico e, na minha opinião, tão ou mais importante quanto o gol de Guerreiro? Mas não basta dizer o nome, né? Porque tem que falar por que esse gol é importante e qual a importância dele na história do Corinthians. Pode ser, Belo? Pode ser, então a pergunta é: quem fez? O Guerreiro fez o gol em 16 de dezembro de 2012, mas em outro 16 de dezembro de outro ano, teve um jogador que fez um gol importantíssimo também, que deu um título pro Corinthians. Qual foi esse jogador e por que ele foi importante na história do Corinthians? O jogador ou o gol, tanto faz, porque daí a gente pode escolher a melhor resposta, manda no podcasttimão@gmail.com. Qual foi o jogador e por que esse gol foi tão importante na história do Corinthians? Tá valendo uma caneca do Timão, é isso, né, Vitão? É isso. Capricha na resposta aí. E a caneca é um produto oficial do Corinthians. Pra finalizar, quem joga domingo contra o Cruzeiro no lugar do Luciano? Teleco? Danilo. Vessone? Eu acho que ainda ele vai de Love, mas ele vai testar o Danilo até sábado. E você, Vitão? Quem eu gostaria ou quem vai jogar? Os dois. Vai jogar Love. Eu gostaria de que fosse... tentasse o Danilo também. Ou o Ralf, como eu disse, de Antônio Augusto. Qualquer coisa, menos o artilheiro do amor, que não faz amor. Nem o Romero. Então eu tentaria o Danilo. Eu gostaria que jogasse o Sócrates, mas vai jogar o Wagner Love. Então, fechou. Wagner Love deve jogar domingo contra o Cruzeiro. E eu acho realmente que o Tite vai dar uns 5, 6 jogos pra ele antes de tirar o Love, porque senão ele perde o grupo. O cara tá lá, é o 9, é o que tem. 6 jogos ele não perde o grupo, mas perde o campeonato também, né? Tem isso. Tem essa também. Mas eu acho que ele, sei lá, vamos esperar que o Love saia dessa péssima fase que ele tá sem fazer gol. O Vitão ainda vai elogiar o Love em algum dos podcasts até o final do ano. Saravá São Jorge. Então valeu, pessoal, a gente fica aqui e no final da semana não, já estamos no final da semana. No começo da semana que vem, temos mais podcast Timão número 19, esse foi o 18. Segue a gente nas redes sociais, todas que vocês imaginarem, Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, iTunes, Instagram, tem tudo para você seguir a gente, todas as formas possíveis e imaginárias de você ficar sabendo quando a gente lança o Podcast Timão em todas essas redes sociais que eu falei. O nome é o mesmo, Podcast Timão, e lembra de mandar um e-mail, podcasttimão@gmail.com. Valeu, Teleco. Valeu, meu amigo, aqui é Corinthians. Valeu, Vessone. Valeu, um grande abraço a todos. Falou, Vitor Guedes, até a próxima. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.